Domingo passado eu falei sobre o que disseram a respeito de Jesus, né? Quais foram as diversas falas sobre Jesus, as diversas falas sobre Jesus, né? O que os fariseus disseram, o que Pilatos falou, o que Pedro falou, o que todo mundo falou a respeito de Jesus. No final aquela pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Agora, eu quero pegar um milagre que Jesus fez e trabalhar esse milagre. Porque através do milagre de Jesus, você consegue entender a personalidade de Jesus. A riqueza da pessoa, da pessoa. Então, isso tudo, nós vamos pegar um milagre que está em Marcos, capítulo 7, verso 31 em diante. Os métodos de Jesus, quer dizer, Jesus ele teve pouco tempo aqui na Terra, e nesse pouco tempo aqui na Terra ele foi pedagógico. Em pouco tempo aqui na Terra ele foi... ele ensinava muitas coisas a todo momento, através das suas pregações, através das parábolas. Como ele vivia numa sociedade agrícola, ele usava parábolas. Nas suas pregações, nas suas respostas aos debates, nas suas ações e nos seus milagres. Os milagres de Jesus eram extremamente pedagógicos, ensina para a gente alguma coisa, né? Quantas e quantas vezes aqui na nossa igreja, na nossa pregação, nós usamos os milagres de Jesus para que a gente possa entender o que está atrás disso, o que ele quer dizer isso. Afinal de contas, lutas espirituais são muitas vezes, lutas da alma são lutas espirituais também. Doenças da alma, doenças do corpo, são doenças espirituais também. E aí nós temos a revelação de quem é Jesus. Nós somos seguidores de Jesus? Somos. Então nós temos que entender o máximo que pudermos sobre a personalidade dele, sobre a vida dele. Mateus 7,31 diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os olhos, os ouvidos, e logo se lhe soltou um empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Repete o verso 37 e a gente para depois. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Você pode dizer amém? Que coisa boa. Nós temos várias lições aqui. Nós temos aqui várias lições. A primeira lição, coloca lá no verso 31, por favor. 31. Território de Decápolis. Se você for para Marcos 5, você vai ver que Jesus esteve aí. E foi aí que Jesus encontrou aquele gadareno, endemoniado gadareno. Que é uma experiência incrível, a do endemoniado gadareno. O barco chega até a praia e encontram com o endemoniado. O endemoniado está nu, se cortava todo com pedras. A sociedade local, as pessoas, os habitantes, já tinham amarrado ele a correntes, mas ele tinha se soltado. Veja bem, a sociedade fez o que podia para o gadareno. Ninguém ficou insensível ao sofrimento dele. Fizeram, mas fizeram o que podiam. Fizeram o que sabiam. Fizeram segundo o entendimento. Que quiseram resolver o problema, o que faz uma pessoa dessa, que grita, que
que se assusta todo mundo, que fica gritando entre os cemitérios, correndo, prende ele nas correntes. Foi isso que fizeram, mas não adiantou. Não adiantou, mas não adiantou mesmo. Aí Jesus chega. Em Marcos capítulo 5, você vê que quando havia uma manada de porcos, Jesus pegou os demônios, colocou nos porcos, os porcos jogaram no precipício, e aí vem aqueles homens que cuidavam daqueles porcos e expulsaram Jesus. Por quê? Porque era mais importante os porcos, a manada, do que Jesus. Então, é nesse ambiente que Jesus aparece anos depois. Uma coisa que é importante, interessante nessa cura do gadareno, essa libertação do gadareno, foi que o gadareno queria seguir Jesus. Isso é normal, depois dos milagres, muitos seguiram Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, seguiu Jesus depois do milagre. Mas aqui Jesus falou assim para ele: fica e testemunha para a sua família. Olha que coisa. Não, imagina você chegar, Jesus podia pegar o gadareno, caminhar com o gadareno e dizer: olha, eu libertei esse homem, olha o testemunho dele, olha que pessoa maravilhosa que virou. Mas não, Jesus falou: fica e testemunha para a sua família. Que coisa, né? Então, quando Jesus volta aqui, em Marcos capítulo 7, ele está voltando para um lugar em que ele foi expulso. Ele está voltando para um lugar onde ele foi ignorado. Ele está voltando para um lugar onde as pessoas disseram: não volta mais aqui não, porque você deu um prejuízo para a gente. E quando ele volta, ele é reconhecido. E agora, por causa daquele gadareno, por causa do testemunho daquele homem, agora tem uma outra situação. A multidão busca Jesus. Você pode dizer amém? Agora a situação, por quê? Porque ele deixou um missionário ali, ele deixou alguém que pregou, ele deixou alguém que vibrou, ele tem alguém que foi transformado, e alguém que falava o tempo todo: Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha vida. E isso repercutiu naquela região. Então a primeira coisa que eu vejo é que ele voltou. Voltou por quê? Por compaixão. Alguém podia ter dito: vamos lá para Decápolis. Eu não, aquele povo lá preferiu a manada do que eu. Não quero ir lá não, fui rejeitado lá. Não, ele voltou por compaixão. Você tem em Jesus o retrato da compaixão, o retrato da segunda chance. Eu visitei uma igreja lá em São Gonçalo, e na igreja de São Gonçalo tem um banner muito grande, falou assim: esse lugar aqui é o lugar da segunda chance. Eu achei maravilhoso aquilo, eu até tiro uma foto. Esse lugar aqui é o lugar da segunda chance. Aleluia, aleluia. Eu oro para Deus para um dia fazer dessa igreja uma igreja pentecostal, sabe? Vocês não são pentecostal, vocês me deixam, é difícil pregar para vocês, porque vocês me deixam a pé o tempo todo. Eu acabava de falar uma coisa dessa, vocês tinham que gritar glória a Deus, aleluia, Deus é o Deus da segunda chance, jogar a cadeira para o alto, gritar, berrar, glória a Deus. Vocês ficam... Pessoal que está em casa, Deus abençoe. Eu sei que vocês vibram mais que esse pessoal daqui. Imagina, Noé é a segunda chance. Morreu todo mundo, morreu todos os animais. Aí, quando Noé deita o barco lá, aterriza... Vamos começar de novo, recomeçar. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Imagina, Jesus volta para o mesmo lugar, Jesus volta para o mesmo povo. Mas sabe o que aconteceu? Tinha um missionário lá, e esse missionário pregou. Jesus me transformou, Jesus me transformou. Jesus é o Deus da segunda chance. Jesus não abriu mão daquele lugar. E você vai perceber que todas as vezes que Jesus voltou para aquele lugar, ele encontrou uma grande multidão. Por quê? Porque ele deixou uma semente. E a semente fez toda a diferença naquele lugar. Primeira coisa que eu vejo é compaixão. A segunda situação que eu vejo é que
Vem no verso 32, por favor. 32. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos. Ali existe a súplica de um necessitado, a súplica de alguém que está precisando. Olha só, a súplica do necessitado. Era gago e mudo. Então ele fez questão, né? Aquela pessoa foi até ele, chegou até ele. Olha só. Eu não posso deixar de lembrar você que aqui é o cumprimento de uma profecia. É o cumprimento de uma profecia. Nós precisamos entender que Jesus está no Novo Testamento, mas no Velho ele já está. Já falaram dele, já profetizaram. O Velho é sombra do Novo. O Novo é realidade. O Velho é a profecia. Coloca aí Isaías 35:5, por favor. Aí eu quero ver que igreja é essa que vocês são, hein? Olha só. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 35, gente. Isaías 35. Quando Jesus está curando um surdo, um mudo, é porque aqui já tinham os olhos. Verso 6 agora. Os coxos saltarão como servos. A língua dos mudos cantará. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha a profecia. A língua dos mudos cantará. Você pode crer nisso? Você pode dizer amém? Lá em 35, lá em Isaías 35. Gente, o próprio povo judeu não pode. Quando ele lê isso, Isaías 35, e vê o que Jesus fez não está só na Bíblia não, está em todos os livros da história daquela época. Aqui ele fala assim, os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, os ribeiros no ermo. Isso acontece em Israel hoje, cumprimento de profecia. 8. 7, areia que é isso? Nossa, esbraseada. Isso aqui está pior, isso aqui é bom para palavra cruzada, não? Coloca aí outro NVI, já colocou, trocou. Areia esbraseada se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde antes havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. 8. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. 9. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passar por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. 10. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão com cânticos, alegria eterna lhes corará a cabeça, júbilo. Olha só, aqui está falando que vai voltar para Israel, o povo vai voltar. Aqui é o cumprimento de uma profecia. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cânticos, alegria eterna lhes coroará a cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Profecia que se cumpriu nos dias de Jesus, que se cumpre até hoje, que está se cumprindo até hoje. A Bíblia é rica em profecias que estão se cumprindo. Quando você abre a tua Bíblia e começa a ler, ali fala de coisas que se cumpriram, coisas que estão se cumprindo, que podem se cumprir na tua vida. Aqui fala sobre que os mudos cantarão, os coxos saltarão. Olha só, aqui fala de milagres. Então, quando Jesus chega em Decápolis, ele escuta o clamor do necessitado e para. Por quê? Porque Jesus nunca ficou insensível a isso. Nunca ficou insensível a isso. Ele sempre foi sensível ao clamor de Deus. Peraí, aqui tem um surdo e mudo. Será que o senhor pode atender? Claro! Fui chamado para isso. Fui profetizado para isso.
Jesus nunca vai ficar insensível ao teu clamor. Jesus nunca vai ficar insensível ao teu pedido. Jesus não vai, ao teu problema. Nunca. Volta lá para Marcos. Só que aqui em Marcos 32, ele fala assim, surdo e mudo, mal podia falar, suplicaram que impusesse as mãos nele. Então as pessoas disseram assim, o senhor pode impor as mãos nele? Interessante isso. Jesus não, a gente nunca deve esperar que Jesus faça alguma coisa dessa forma ou daquela forma, nunca. É Ele que faz o milagre. Nunca é do nosso jeito, entendeu? Será que o senhor pode impor as mãos nele para ele ser curado? Não, peraí. Quem vai fazer o milagre? Quem vai fazer o milagre? Jesus. Quem vai fazer o milagre? Então é do jeito dele, da maneira dele, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Eu acho isso interessante, porque eles tinham uma expectativa, toca nele e ele vai ser curado. Não. Quando Naamã, o chefe do exército da Síria, com cartas do rei da Síria, para ir para Eliseu, quando Eliseu o recebe, e ele chega com a carruagem, com a sua tropa, com muita pompa, com muita, sei lá o que, aparecendo demais, de um jeito muito fantástico de ser, e ele chega, bate na porta do profeta e fala, olha, estou aqui Naamã, chefe do exército da Síria, e eu queria falar com o profeta para ser curado. Sabe o que o profeta fez? Mandou o garoto dele, o menino dele, secretário, o assessor dele, fala assim, vai lá e fala para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Ah, que crise, foi uma crise. Por quê? Porque ele queria, bomba, que ele queria, Naamã está aqui, Naamã está aqui, o profeta vai botar a mão na cabeça dele, aleluia, o profeta vai botar na cabeça dele e ele vai ficar curado. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, da forma dele. Você só tem que crer. Existe hoje, às vezes você sai da igreja com uma palavra profética, mas você espera que aconteça alguma coisa fantástica. Deus tem uma solução. Não é do seu jeito, da sua maneira, é dele. Ele é soberano. Deus faz do jeito dele. Por quê? Porque ele é soberano. Não fez. Aí, não, vou voltar para a minha terra. Por quê? Porque lá tem rios muito melhores que estes daqui. E lá eu posso tomar banho. Aqui não. Não vou tomar banho aqui de jeito nenhum. Aí tinha lá um garoto, provavelmente da Sara Nossa Terra, líder, né, do Arena. Falou, papai, por favor, a gente veio longe a beça. Custa o senhor tomar um banho? Vamos lá. Não custa. Custa o senhor tomar banho. Às vezes as soluções de Deus são tão simples, que a gente não crê, não acredita. Quando Pedro estava preso na casa de Maria, mãe de Marcos, João Marcos, ele estava orando, e ele estava preso, ia morrer no dia seguinte. Oraram, e Deus ouvia as orações e mandou um anjo, o anjo libertou Pedro, e Pedro bate na porta, e eles nem acreditam. Como que soltaram? Deus é soberano, Deus faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Não coloca Deus numa caixinha, não. Não coloca Deus numa caixinha. Deus não está dentro de uma caixinha, não. Isso é incrível. E aí ele mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez, diz que a pele dele ficou perfeita como de uma criança. Olha só que coisa. Você tem desafios na sua vida? Deixa Deus fazer do jeito dele. Às vezes a gente perde muitas bênçãos, porque queremos que Deus faça do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. E se não faz, imagina Pedro falou assim, por que o anjo não fez assim? Puf!
Aí Pedro sai da prisão e aparece no meio da rua. Né? Não, teve que... As correntes tiveram que cair no chão. Ele teve que andar no corredor, corredores cheios de soldados, tudo luz acesa, e ainda teve que enfrentar um portão. O portão abriu, portão imenso abriu. Quer dizer, por que aquilo? Mas é do jeito de Deus. Paulo fugiu muitas vezes em cima de dentro de um cesto. Ele foi guindado dentro de um cesto para ser livre da morte. Por quê? Do jeito de Deus. Deus tem seu jeito. E uma coisa que eu acho incrível aqui é assim, põe a mão aqui. Acho que o pessoal estava assim, vai ser bonito, vai ser legal, né? Porque hoje em dia está todo mundo querendo visualização, né? Querendo exposição. Coloca aqui, vem para cá, o senhor vai ser cura. Não, vem cá. Coloca aí o verso 30 aí. Você está onde, amigo? Último versículo que eu falei. Algumas pessoas levaram a Jesus um homem que impusesse as mãos. 33. Depois de levá-la à parte, longe da multidão. Jesus falou, não vou fazer desse jeito não. Vou fazer do meu jeito. Assim, vou tirar você do meio da multidão. Está todo mundo aqui batendo palma, confusão, gente me apertando. Eu vou tirar você da multidão. Por quê? Porque você é importante. Por quê? Porque você é único. Por quê? Porque não tem outro igual a você. Nós somos aqui uma multidão. Deus vai tratar você como único. O seu problema, a sua vida, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, a sua família, a sua necessidade, o seu desafio. Ele trata das pessoas pessoalmente. E aqui ele fala assim, como é que faz? Traz aqui, vem para cá, sai da multidão. E aí ele faz uma coisa. Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem. Interessante, né? Colocou os dedos no ouvido. E depois tocou, cuspiu e tocou na língua. Ele, assim, acho que Jesus queria colocar os dedos no problema. Qual é o teu problema? Eu sou gago e mudo, tá? Então eu gago e surdo, né? Gago e surdo. Olha, perdão, gente. Mudo e surdo. Ele enfrentou o problema, ele botou o dedo no problema. Quando o rapaz chegou lá, ele tinha uma mão defeituosa, então ele escondia a mão, né? Aí Jesus fala assim, vem cá, você aqui, vem cá, mostra a mão. Ele podia curar sem ter que mostrar a mão? Podia ter feito assim, ó. Mostra a mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós precisamos ouvir a verdade. Uma verdade que está dentro de nós que nós não enfrentamos. Muitas vezes nós temos que ouvir a verdade e nos submeter a essa verdade. Você é surdo. Você é mudo. Por isso que eu vou colocar os dedos no teu ouvido e na tua boca e na tua língua. Porque você é surdo, você é mudo. Às vezes nós ficamos numa vida de carochinha, nós vida do faz de conta. A gente não enfrenta a verdade. Aqui Jesus falou assim, não, vem cá, tem verdade aqui, vem cá. Tu é surdo, tu é mudo, né? Então tá. Aqui a verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. Não se esconda da verdade. Quando um homem com a mão esmirrada, ele fala assim, mostra a mão. Ficou boa. Por quê? Onde está o problema? Outro dia eu visitei uma casa, uma família, eles me chamaram para a gente conversar, estão passando por uma crise, e eu senti que eles não queriam enfrentar o problema. Não queriam enfrentar o problema. Não, o problema não é esse, o problema é esse aqui. O problema não é o fruto da árvore, o problema é a raiz. Nós temos que curar a raiz, nós temos que botar comida, alimento, remédio na raiz. A raiz vai trazer cura. Estou me sentindo só.
Acho que vocês me abandonaram. Ninguém diz amém, nada, não. Conhecereis a verdade vos libertará. Nada, ninguém fala a verdade, ninguém fala amém, amém, nada. Eu vejo aqui que Jesus fez alguns passos importantes. Tirou da multidão, botou longe. Por quê? Porque você é único, você é importante, você é uma pessoa. Não tem outra pessoa igual a você. Então você tem que ser tratado individualmente. Tem um problema. Botou dedos no ouvido, saliva na boca. Por quê? Porque ele queria que aquela pessoa sentisse o toque dele, que soubesse qual era a verdade, soubesse qual era a real dificuldade, real desafio, o que precisava acontecer. Olhou para o céu. Jesus olhou para o céu. Por quê? Porque ele depende de Deus, ele depende do Pai. Ele olhou para o céu, falou: Senhor, cura essa pessoa aqui. Tudo na nossa vida precisa ter essa dependência de Deus. Sabe, não é na força, não é porque eu fiz uma vez, deu certo, não é porque eu fiz uma vez, teve sucesso, não. Tudo tem que depender de Deus, tem que depender de Deus em tudo. Pela manhã, acordar, você já fala: Senhor, esse dia é seu, Senhor, usa esse dia, Senhor, eu sou instrumento das tuas mãos, eu dependo de Deus, eu dependo da orientação, da direção dEle. Porque a minha força humana é limitada. E depois suspirou. Uma coisa que eu aprendi com Jesus é que Jesus, ele era sensível à dor humana. Ele era sensível à dor humana. Por exemplo, quando ele chegou e viu aquela multidão que estava passando fome, estava o sol forte, comida não tinha. Ele fala para os discípulos assim: e esse pessoal aqui, estão morrendo de fome, dispensa eles, porque eles vão ter que andar horas aqui para comer alguma coisa. Aí ele fala assim: faz alguma coisa. Como que eu vou fazer aqui? Eu precisaria de muito dinheiro, não sei o quê, como é que faz? Compaixão. Jesus olhou a multidão e teve, a Bíblia fala que Jesus olhou a multidão e teve compaixão. Compaixão. Aqui Jesus teve, quando ele suspirou, ele falou assim: cara, que a pessoa surda e muda? Meu Deus, que sofrimento. Surda e muda. Sofrimento, ele suspirou. Jesus, ele por diversas vezes, ele subiu na cruz, morreu na cruz e ficou na cruz, porque ele teve compaixão da humanidade. Compaixão. Compaixão é uma coisa que está cada vez menor no nosso meio. Menos compaixão, menos compaixão, menos compaixão, menos compaixão. Meu Deus! Esse mundo hoje está com menos compaixão do que nunca. Guerras desnecessárias, brigas desnecessárias, situações desnecessárias, falta de compaixão. E por final ele grita: Efatá, que quer dizer abre-te. É a palavra do médico dos médicos, é a palavra da cura, é a palavra, ou seja, a palavra é importante, tudo é feito através da palavra. A palavra é importante, a palavra é importante. Use essa palavra efatá. Essa palavra não tem poder de quem profere essa palavra, porque é uma palavra. Mas a partir do momento que Jesus, quem gritou essa palavra? Jesus. Quem vai gritar essa palavra? Você. Cheio do Espírito Santo, diante do problema, diante da dificuldade, diante do desafio, diante do não, você vai gritar efatá e vai se abrir em nome de Jesus. Use essa palavra, mas use essa palavra com poder. Poder faz toda a diferença. Eu gosto desse texto, porque esse texto mostra um Jesus fora dos holofotes. Eu gosto desse texto, porque Jesus não queria holofotes. Isso me faz mais feliz, vibro mais com essa palavra. Quarta coisa, Jesus cura completamente. Coloca o 35, por favor. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Deixa aqui. Olha só, Jesus cura. E não é metade da cura, não. É cura total. Entendeu? Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura, e a cura total. Creia nisso, Jesus cura, e a cura é total. Não tem metade da cura. O cara saiu e tal. Não, saiu curado. E a Bíblia fala que ele começou a falar completamente. Não há meia cura. Outra coisa que eu vejo nesse 36, por favor.
Jesus ordenou-lhes que não contasse isso a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. Por que Jesus pediu para não conta não, não conta não? Porque está se aproximando do dia da Páscoa. Logo, logo, porque quanto mais falar dos milagres de Jesus, mais seguidores, mais pessoas iriam, as multidões iriam, etc, etc. Aqui, o que você tem aqui? Você que fala assim, é que Jesus estava se aproximando da Páscoa, Jesus estava se aproximando da sua crucificação. Aí ele fala assim, não. Eu quero trazer uma ideia, tá? Quero uma ideia. Jesus, claro que o fato dele curar cego, surdo, mudo, coxo, ressuscitar mortos, ajudou no seu ministério. Primeiro, que foi profetizado no Velho Testamento, cumpriu-se no Novo, nos Evangelhos. E segundo, que as pessoas começaram a procurar Jesus. Mas Jesus não veio para curar cego, surdo, mudo, coxo. Não. Ele veio para trazer salvação. É diferente, porque muitas vezes nós corremos atrás de Jesus para resultados. Muitas vezes nós corremos atrás de Jesus para resultados. Não está errado. Mas não pode ser só por isso. Ele não pode ser aquele que resolve os meus problemas. Ele precisa ser aquele que veio ser meu Senhor. Entendeu a diferença? Meu Salvador. Por isso que ele fala assim, não conta não. Já tem tanta correria, já tem tanta coisa, não conta não. Já tem tanto. Ou seja, eu já estou nos últimos minutos da minha vida, não precisa contar. Mas isso ninguém obedecia isso. O cara era surdo e mudo, não falava nada, e agora canta. Meu Deus, claro que ele vai falar para todo mundo. Como é que fulano de tal fala? Como é que houve? Jesus, o Nazareno, tocou na vida dele, tocou onde ele precisava e foi curado. Jesus não quer ser o resolvedor de problemas. Ele quer ser o Salvador do mundo. É aquele que traz vida eterna. E tudo isso mais importante. Mais 5 minutos. Ele curou surdez e a mudez. Presta bem atenção. Surdez, né? Tem a congênita, que é uma deficiência de nascença. Tem a temporária, que é uma criança que não entende muitas vezes o que você fala. Tem um estrangeiro que te escuta, mas não te entende. Conversando português com chinês que não sabe português, não adianta nada. Ele é surdo. E tem um surdo moral. Surdo moral é aquele que não quer ouvir, tapa os ouvidos. Tantas pessoas clamando, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas se lamentando, tantos pobres aflitos. Tanta gente sofrendo com guerras. A nossa África está aí precisando. Meu sonho é colocar um colégio na África, aumentar o nosso colégio. Nós já temos um colégio lá, nós queremos aumentar esse colégio. Gente, do nosso colégio já tem gente fazendo faculdade de medicina. Aquele colégio é um colégio que ensina princípios o tempo todo na Bíblia. As crianças são alfabetizadas com a Bíblia, olha só. Eu não posso ficar surdo a isso. Não posso. Esse clamor atinge meus ouvidos. Eu não posso ter a vida que eu tenho e ter as pessoas necessitadas perto de mim passando aflição. Se você não ouve o clamor do aflito, você é um surdo. Se você não ouve o clamor do aflito, isso é uma indiferença. Se você não ouve o choro do necessitado, isso é uma indiferença. Isso é uma surdez moral. Tem um surdo, que é o surdo que não ouve os conselhos. Imagina a quantidade de jovens que estão no crime, a quantidade de jovens que estão nas drogas. Por quê? Porque foram surdos aos conselhos do seu pai, da sua mãe.
Nós vimos agora algumas reportagens das mães gritando e falando assim: eu não te criei para isso. Eu e seu pai trabalhamos para que você tivesse uma outra vida. E você hoje está no crime. Tem muita gente que é surdo aos conselhos da família. Tem pessoas que são surdas, que podem ajudar e não ajudam, que estão no governo, que estão na justiça, que muitas vezes condenam o inocente e punem o infrator. Tem os surdos espirituais. Muitas vezes nós somos surdos à palavra de Deus. A palavra de Deus ensina, e você é surdo. Você sabe qual é a pior palavra que você pode falar? Tira essa palavra do seu dicionário. Amanhã. Amanhã. É a pior palavra que tem. Você vai começar a fazer um regime quando? Amanhã. Você vai ler a Bíblia toda quando? Amanhã. Você vai fazer ginástica quando? Amanhã. Quando Moisés chegou para Faraó e tinha uma praga de rã, Moisés falou assim: quando é que o senhor quer que eu termine com essa praga? Sabe o que o Faraó respondeu? Você não vai acreditar. Ele respondeu: amanhã. Ai, não faça isso. Não faça isso. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Não deixe de ouvir os alertas da palavra. Ouça. Ouça o que o Espírito do Senhor tem a dizer à igreja. Ouça. Depois, ele curou a mudez desse homem. Ele curou a mudez desse homem. Quem é mudo? Mudo são aqueles que fazem silêncio, inércia, indefinição, omissão. Mudo. Tem uma coisa aqui que você pode ajudar, mas você fica calado. Às vezes você encontra alguém no elevador, você vê que essa pessoa está aflita. Lá no meu prédio, quando eu encontro alguém do meu prédio, eu abraço, eu dou convite, eu oro com ele, dou presente. Eu não posso ficar mudo. Eu não posso ficar. Mudo é quando você sabe a verdade e não espalha a verdade. Tem o mudo que é aquele que não agradece, só reclama, só murmura. Isso é mudo também. Para Deus é mudo. Só reclama, só murmura. Não agradece. Mudos são aqueles que não levam a palavra de salvação para aqueles que podiam levar, para a sua família. Gente, o Natal chegou. Eu falei ontem no nosso almoço de confraternização, não faça do Natal um lugar de trocar presente, faça um lugar de você falar de Jesus. Falar de Jesus. Falar de Jesus. A pessoa está distante, a pessoa não fala com você, mas não importa, manda uma mensagem. Jesus, Natal significa o nascimento de Jesus. Esse mundo é muito infeliz porque a gente se omite. Muito. Os bons se omitem. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês para que os ouvidos de vocês sejam abertos ao clamor das pessoas que estão próximas de você. Eu quero orar com vocês para que a boca de vocês seja aberta, para que vocês possam pregar o Evangelho. Destrava. Sabe, não tem razão. Por quê? Porque não falar, não vão declarar. As pessoas estão perto da gente morrendo. E eu quero declarar em nome de Jesus: Efatá, abre-te. Você será canal de bênção. Você será um canal profético.
Pessoas serão transformadas pela sua vida. Hoje está fazendo aniversário o rapaz que pregou o evangelho para mim, imagina. Ele chegou para mim no cursinho de vestibular e falou assim: o que você vai fazer sábado? E me incomodava: o que você vai fazer sábado? Vamos lá, estou te esperando, eu estou te esperando. Até que um dia eu fui. Eu cansava de dizer para ele: Joaquim, a sua vida é muito chata. Você só vive na igreja. Hoje ele me pergunta: o que você fez esse final de semana? Estava na igreja. Eu quero orar com você. Mesmo Jesus, que tocou na vida daquele homem surdo e mudo, vai tocar na sua vida. Vai destravar a sua língua. Vai destravar teus ouvidos. Você é instrumento nas mãos de Deus. Você é instrumento nas mãos de Deus. Preste atenção. Eu tinha uma gerente do banco que antigamente eu ia no banco todo dia resolver problema, porque eu tinha várias obras, eu tinha 7 obras e eu tinha que resolver problema de cheque, de pagamento, de não sei o que, duplicata, era uma confusão. Então eu ia para o banco quando era 4h30, quando ela me atendia 4h30, porque era o horário que o banco estava mais vazio. Gente, ela era bem alta assim, mulher alta, uma morena bonita. Ela falava muito palavrão. Ela só falava besteira. Cara, e naquela época, né, assim, a gente ficava lá, fica às vezes 4, 5, ela atendendo 4, 5, a gente tomando café, conversando, outras pessoas de outras empresas. Ela contava piada suja. Tu acredita nisso? Sabe aquelas piadas tipo elefante, pesado e sujo? Ela contava. Eu nunca falei de Jesus para ela. Sabe por quê? Como é que uma mulher dessa vai se converter? Como? Como é que pode? Anos depois eu larguei aquele banco, inclusive os gerentes trocaram, aquela coisa toda. Eu vou numa reunião de oração dos Gideões. Eu vou numa reunião de Gideões, estou lá. Quando de repente ela entra. Aleluia. Imagina, tomei uma surra. Sabe o que ela falou para mim? Sabe o que ela falou? Para mim! Francisco, o que você está fazendo aqui? Para mim! Ela falou uma coisa dessa. Eu engoli seco. Eu sou um gentleman. Porque eu ia dizer para ela: eu que tenho que perguntar o que você está fazendo aqui. Aí eu falei assim: não, eu estou aqui porque os Gideões, eu participo, distribuo Bíblia com eles e tal. Você é crente? Sou. Há quanto tempo? Aí veio uma pergunta. Como eu sou um gentleman, não respondi. Mas ela fez uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que ela fez? Por que você não falou de Jesus para mim? Eu fiquei quieto. A resposta certa seria: porque eu não cria. Porque eu achava que a palavra de Deus não tinha poder para mudar uma pessoa como você. Era a resposta. Você tem que crer na palavra. Você tem que crer em Jesus Todo-Poderoso. Você tem que crer no Jesus que cura, no Jesus que transforma, Jesus que faz tudo. E a Bíblia fala que o surdo, mudo, começou a falar perfeitamente. Começou a ouvir perfeitamente. Esse é o nosso Jesus.
ficar de pé, vamos ficar de pé. Esse é o nosso Jesus. Ele está aqui para te curar. Curar a tua surdez, curar a tua mudez. Ele está aqui. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de sobrenatural. Aleluia. Escuta bem a palavra. Se eu creio em ti, declara a palavra, declara a palavra. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem. Aleluia. Transformar meu coração. Transformar. Transformar meu coração. Me dá um coração novo, Senhor. Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em ti. Se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Posso orar com vocês? E a minha oração é Efatá. Abre a tua boca. Efatá. Abre a tua língua. Efatá. Nós vamos estar colhendo vidas, casamentos, famílias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você tem muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. E essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu ministério, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo. Efatá, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.